Muito bem, TikTok, rede social, internet. Estava falando com a minha esposa, minha amada esposa, que estava vendo um vídeo de um documentário sobre o estado de Goiás de 1720, né, quando Goiás aqui foi descoberto na Vila Boa de Goiás, onde começou, por causa do ouro, né? Os tropeiros que levavam as cartas, correspondências para o Rio de Janeiro, Salvador, assim, com vários cavalos, né? Se eles sobrevivessem, a correspondência chegava, senão não chegava, né? Uma ordem do rei de Portugal demorava, acho que, mais de 6 meses para chegar aqui em Goiás em 1720. Quando chegava, às vezes já estava até desatualizado, né? E o rei de Portugal tinha direito 1/5 de todo o ouro recolhido aqui no estado de Goiás, né? Não sei se é 20%, né? Mas os garimpeiros, os escravos, era um tempo de escravidão, né? Sempre dava um jeito de esconder um pouco de ouro, né? E aí, então começou o estado de Goiás, né? Corrida pelo ouro, né? E os escravos, os negros, e as enfermidades e as doenças, o povo não vivia muitos anos, né? E eu pensei, se eu tivesse vivido naquele tempo, né, de 1720, aqui na Vila Boa, onde começou o estado de Goiás, a corrida pelo ouro, né? O que seria de mim, né? Mas a graça do Criador me fez estar vivo no ano 2000, hoje, né, 2026, acho que hoje é 23 de fevereiro de 2026, século 21, num tempo da internet, né? Eu me lembro quando o falecido pastor Joaquim Gonçalves me enviou para o Rio Grande do Norte, em Natal, em 10 de janeiro de 1996, e lá ele pagava um programa de rádio, né? Claro, na voz dele, né? Que era só o Joaquim que pregava as fitas dele, né? Acho que era R$ 1.600 naquela época, muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo, né? E eu estou aqui hoje, 23 de fevereiro, pobre, depois de dar uma caminhada assim de 34 anos dentro de igrejas, né? Batista, quase 7 anos de Assembleia de Deus, 17 anos quase Tabernáculo da Fé, 10 anos cacuísmo. Eu não fiquei rico, né? Graças a Deus, né? Mas estou aqui, né? Transmitindo a palavra de Deus, a mensagem que Deus me deu para pregar, né? Nessa hora, essa pregação que é desde do Brasil, né, para todo o Brasil, países adjacentes, vizinhos, e quem sabe toda a terra, né? Estou aqui pregando sem dinheiro, só me preocupo em pagar a internet aqui, o pacote, acho que é R$ 104 por mês, né? Pronto. A palavra flui. Mas se eu tivesse vivido lá em 1720, na corrida pelo ouro,
o desbravamento do estado de Goiás, ali não teria chance de fazer nada, né? Que nem telégrafo, correio, telefone, televisão existia, né, naquela época, nem eletricidade. Né? E hoje eu estou aqui no tempo da IA, né, às vésperas da IA tomar consciência. Né? Esse é o último ano, né, que a IA aprende a mentir, aprende interagir. São muitas IAs, né, mas a partir do ano que vem, 2027, eles dizem, né, a IA tomará consciência. Né? Simplesmente a IA vai tomar consciência. E hoje eu estava vendo um documentário da BBC dizendo quanto de água e de energia a IA gasta para você fazer uma pergunta. A IA, até o Google agora tem IA, né? Você pergunta, ele responde. Para enviar um e-mail, né? Então, uns estavam dizendo que cada pergunta, um e-mail, gasta uma colher de água, né? Mas teve outro que mostrou lá que é uma garrafa de 500 ml, né? Porque a IA, seus processadores, seus data centers, né? Para estarem ativados, essa inteligência artificial, consome muita água, e eles dizem, e é provado, que 80% da água para refrigerar os processadores, os computadores, evapora, né? Não se reaproveita. Né? Aí mostrou lá também quantos quilotons a IA usa. Né? Uma das maiores IA é a que o Elon Musk tem lá no Mississippi, nos Estados Unidos, né? Onde ele diz que vai criar um deus, né? Mênfis, né? Era um deus do Egito, e aí consome as águas lá do Mississippi. Né? Eu acho, assim, não entendo muito, procuro às vezes ver alguma coisa sobre IA, alguma coisa sobre computador quântico, né? Ciência quântica, mas a mim me parece que uma IA vai engolir todas as IA e vai virar uma só IA. Né? E é claro que eu acredito que a besta, principalmente a segunda besta, né? Esse segundo homem, a besta não é como William Branham pregou, ou primeiramente pregou a senhora L. Good White, né? Dos Adventistas, que a primeira besta é o Vaticano e a segunda besta é os Estados Unidos. Eu não vejo assim. Porque o Apocalipse 19 fala que Mashiach Yeshua, quando vier no cavalo branco, ele vai prender esses dois indivíduos, esses dois homens, e lançá-los vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Né? Então não é duas nações, é dois seres humanos, mas não é qualquer ser humano. Né? Serão seres humanos superdotados, né? Como Nimrod, como já houve muitos homens na Terra superdotados. Né? Além do mais, a besta, quando vier, ela é o próprio Satanás encarnado. Né? Todo aquele poder, os reinos do mundo, a glória do mundo, comércio, política, religião, ouro, prata. Hoje é Bitcoin, criptomoedas, né? Tudo que foi oferecido a Yahushua Mashiach. E Satanás disse, se você se ajoelhar e me adorar, lhe darei tudo. E Mashiach recusou. Né? Isso aí vai ser oferecido a um homem, né? Do Islã, um califado, um sultão. E é claro que ele não vai rejeitar. Nós temos muitos homens já na Terra, no Oriente Médio, muçulmano, islâmico, que se Satanás oferecesse para eles não pensavam duas vezes. Né?
Mas esta hora está chegando, né? Simplesmente esta hora está chegando, né? Acredito que estamos vivendo próximo à conclusão de todas as coisas, né? Da ciência, da matemática, mesmo a medicina. Estamos vendo aqui no Brasil, é Tatiana o nome da médica, né? Ela descobriu aí, todo mundo agora está dizendo, né? Desde o Brasil, o milagre da cruz, né? Poliamianina e uma outra substância, né? E tem o desenho de uma cruz, né? Logo do Brasil. Então ela há 25 anos vinha estudando e pegava isso lá na placenta, né, da mulher, e depois ela desenvolveu essa mistura de duas substâncias e ela vem injetando, acho que é na medula, né? E aí os fiozinhos, os neurônios queimados das pessoas paraplégicas e tetraplégicas são curados e reabilita e voltam a andar. Eu vi um que antes era na cadeira de roda, agora ele estava empurrando uma mulher na cadeira de roda, né? Ou seja, uma brasileira. Ela registrou a patente desse produto, né? Nacional, mas não conseguiu registrar a patente internacional porque no tempo do governo da Dilma não houve incentivo, né, financeiro, né? Dizem que ela gastou do seu próprio dinheiro, né? Agora, ela é biomédica, ela não quer misturar a coisa com Deus. Eu vi ela falando, mas ela disse que não vai ter jeito, né? Porque essa cura aí tem o formato de uma cruz e vem do Brasil, né? Que tanto eu tenho pregado que o Brasil tem uma cruz, né? A cruz do Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, o único país do mundo que tem uma cruz sobre ele, é o Brasil, né? E agora vem a proteína, né? Ela disse que tem um formato de uma cruz, ela não queria misturar com religião, mas vai ser chamada a proteína de Deus por causa da cruz, né? Para mim é uma confirmação do que eu tenho pregado, né? Que do Brasil vem o grito da meia-noite, né? Apocalipse capítulo 10, versículo 3, né? Antes se vê um anjo forte, muito forte, e um pé dele sobre o mar, o outro pé dele sobre a terra, e ele tem um arco-íris, né, sobre ele, seus pés como pilares de fogo, colunas de fogo, e ele tem um livrinho aberto, é aquele mesmo livrinho do capítulo 5, né, que tanto William Branham pregou nos 7 selos, né, a brecha entre os 7 selos e as 7 eras, esse livrinho que ninguém podia olhar, tocá-lo, né? Ele estava selado por dentro e por fora. Isso fez, esse texto da Bíblia fez o William Branham pregar que havia selos para ser aberto por fora e por dentro, né? Mas depois o William Branham corrigiu. Ele diz, não pode ter uma mensagem extra-bíblica. Ou seja, um capítulo 23 do livro do Apocalipse, né? Porque alguém perguntou ao William Branham, irmão Branham, esses 7 trovões vai ser algo extra-bíblico, fora da Bíblia, do livro de Bereshit, Gênesis, a Revelação, Apocalipse? O William Branham parou e respondeu, não, porque não pode adicionar nada à Bíblia, acrescentar nada, e também não pode tirar nada da Bíblia, né? Apocalipse 22, versículo 18, 19, diz isso, né? Então, me lembrando disso, quando eles vierem, né, os 7 trovões, eles terão que ser escriturístico, bíblico. Por isso que nos 7 selos, acho que é o primeiro selo, o William Branham chama a mensagem dos 7 trovões de fé bíblica. Mensagem bíblica, que trará a fé bíblica.
A fé nas escrituras, né? Sagradas. Né? E não, nem fé porque fé é uma palavra latim. Como Espírito Santo é latim, como Jesus é latim, né? Arrependimento é latim, igreja é latim, né? Tudo em idioma morto da Igreja Católica Romana, né? Dos papas, do Vaticano, da Itália, né? Que faz o costume, né? Faz o costume, né? Eles falam que o costume com cachimbo entorta a boca, né? O cachimbo não entorta, não se entorta, mas ele entorta a boca do fumante, né? Então a Igreja Romana criou esse cachimbo aí, o latim, né? E aí fica difícil derrotar a Igreja Católica, né? Porque o que Lutero fez lá, 95 Teses, abalou o mundo no dia de Lutero, mas hoje os teólogos da Igreja Romana tiram de letra, né? Explica e sai bonitinho das 95 teses, né? Qualquer coisa que você levar, a Igreja Católica tem lá no seu estado, Vaticano, lá, a Prefeitura da Doutrina da Fé, eles são capazes de explicar qualquer coisa paranormal, espírito e demônio, qualquer evento sobrenatural, qualquer aparição aí da suposta Virgem Maria, da Nossa Senhora dos Católicos, ou aparição de Jesus Cristo, você logo verá, se surgir algum fenômeno na Terra, o Papa Leão XIV de Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost, vai acalmar a humanidade com sua palavra, né? Porque tem especialistas para tudo, né? E como você, protestante, luterano, presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, protestantes, Paulo Júnior aqui de Goiânia, né? Como você, metodista, batista, anglicano, puritano, congregacional, ou você evangélico, pentecostal, Assembleia de Deus, quadrangular, CCP, neopentecostal, deuteropentecostal, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, os neopentecostais são 100 mil igrejas no Brasil, universal, mundial, internacional, Plenitude do Trono, Videira, Sara Nossa Terra, Renascer, Luz para os Povos. Como é que você vai derrotar a Igreja Católica? Se você diz, eu vou derrotar com teologia, conhecimento, aonde? Eu vou derrotar com sobrenatural, exorcizando, expulsando demônio, fazendo cura divina, como? Isso aí não derrota a Igreja Romana, não. Porque o latim, a língua morta da Igreja Romana, está na sua boca. Está diante de ti, está na sua língua, é a sua cultura, é o seu sotaque. Como é que você vai derrotar a Trindade se é um credo de todas as igrejas, né, protestantes? Né? Nem Lutero saiu disso, nem Ulrich Zwinglio na Suíça, nem João Calvino na Suíça. Como é que você vai derrotar se isso é norma, é regra, é estatuto, é credo de todas as igrejas? Como é que você vai vencer na mista hoje? Se o nome de Jesus é latim, romano, era hebraico o nome, né? Yehoshua, Yod-He, Vav-He, né? Yehoshua, Shua quer dizer salvar, Yeho, né? Yehová, o Pai, Yehoshua quer dizer Yehová salva, né? Yahvé salva, o Deus de Israel, né? E aí os gregos transliteraram para Jesus Christus. E aí Jerônimo, no ano 382, retirou a letra O do grego, né? Jesus, porque o Papa Damaso deu ordem para ele fazer uma tradução vulgata do grego para o latim, nunca foi do hebraico, né? E aí a igreja, desde o ano 382 até 1524, todos eles pregou Jesus em latim, né? Até Jean-Georges Tricino, pai da letra J,
embaixador da Igreja Católica no tempo do Papa Leão X, ser enviado para a Alemanha com a missão em 1515. Ele realiza a missão em 1524, já que esse italiano era linguístico e gramático. Qual era a sua missão? Uma só. Modificar a fonética da letra I para o J, né? O I para o J. Foi o que ele fez. Nasceu não, inventou-se o J. Aí era só parar de chamar Jesus no latim para Jesus. Jesus, né, o nome romano. Por isso que o Papa Leão XIV, outro dia, disse: só Jesus salva a humanidade. Porque enquanto você prega Jesus, CCB, Igreja do Véu, enquanto você prega Jesus, Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, tá nos outdoor, nas placas, nas fachadas da Igreja Universal, só Jesus é o Senhor, né? E aí é trabalhar para a Igreja Católica, nunca vai se libertar, né? No entanto, como eu disse, é o tempo da conclusão, né? Porque agora sim, os últimos segredos, os últimos mistérios, o plano do Criador, os segredos finais, o plano final está aqui, né? E como que a pessoa vai largar um nome romano que ele fala desde criança, né? Desde bebezinho, quando aprendeu a falar, ser alfabetizado, a falar Jesus, Jesus, Jesus? Como é que ele vai trocar isso por um nome em hebraico, né? Yehoshua? Deveria trocar, deveria anular, cancelar, rejeitar o nome Jesus, porque Jesus no hebraico é cavalo, Jesus no latim é suíno, porco. Se é algum deus, é o deus porco no latim romano, ou é o deus cavalo no hebraico, né? Porém, Yehoshua, Yeho, Yod, He, Vav, He, aí tem um tetragrama, né? E quer dizer Yehová salva, Yahvé salva. É o Deus de Israel, o Criador dos céus, da terra, do universo, do cosmos, da Via Láctea. É quem salva. O Pai, Yod, He, Vav, He. Eu sei, não podemos, é um dos 10 mandamentos. Não podemos falar o nome de Deus em vão, mas numa pregação que é doutrina, é ensinamento aqui, eu estou a ensinar, eu não estou a mencionar, a falar o nome do Criador, o nome de Deus em vão. Aqui é ensinamento, é doutrina. O que a Bíblia proíbe é invocar, mencionar o nome de Deus em vão. Se não é em vão, está valendo, tem valor. Tem respeito. Por exemplo, nas pregações aqui, é totalmente lícito, é totalmente correto. É totalmente certo o que eu estou a fazer. Yehová. Você pega as vogais do Adonai no hebraico, coloca entre as 4 consoantes, né, hebraicas, Yud, He, Vav, He, vai dar Yehová, né? E o filho, quando veio à terra, o Malach, o mensageiro Gabriel, você fala anjo, mas ângelos é grego, né? Eu gosto muito do hebraico, né? Então eu prefiro Malach. O mensageiro Gabriel disse à Virgem Miriam, né? Põe o nome, Matitial 1:21, põe o nome do menino, da criança que vai nascer, de Yehoshua. Mas esse nome já estava lá no Velho Testamento. Quando o profeta Moisés, em Bedmibar, Números 13, adicionou o Iude ao nome Oséias. Não é Josué. Não tem um J no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nas 22 letras do alfabeto hebraico. E ao adicionar o Iude, porque Oséias quer dizer salvação, o nome cambiou, mudou. Tanto que o 6º livro da Bíblia não é Josué, é Yehoshua, filho de Nu, Ben. Ben no hebraico é filho, né? Ben-Nu, filho de Nu, da tribo de Efraim, né? Um dos filhos de Yosef,
Manassés e Efraim, porque há uma promessa de Jacó, você fala Jacó, quando ele cruza os braços e a bênção vem para os dois filhos, mas é através de Efraim que nações, povos, línguas, multidões serão atingidas, como Jeová, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo tinha dito a Abraão, conta as estrelas do céu, assim será a tua parentela, sua descendência, como a areia da praia. Você entende, não? Você entende isso? Isso vem para Abraão, Isaac e Jacó, né? E vem para Yosef, os dois filhos que viram duas tribos de Israel, e vem para a tribo de Efraim, e não é Josué, é Rocheia, o Oséias. Em hebraico é Rocheia, quer dizer salvação. Ele tem o nome mudado, né, para Yehoshua. Se você pega uma Bíblia do Velho Testamento, a Tanakh, que só tem 24 livros, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança dos Judeus, ainda hoje em Israel, você se depara com o sexto livro, está lá o nome que salva. Porém, os gregos de Alexandre Magno, o Grande, ao fazer a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, retira duas letras, né? Retira letras do nome Yehoshua e abrevia para Yeshua. Yeshua, né? Uns falam Yausha, Yesha, Yeshua, né? E não é o nome completo, porque como os gregos retirou letras, aí alterou o tetragrama, né? O Yehoshua, aí sim, Yehová, né? Contém Yud, Re, Vav, Re, as 4 letras sagradas do tetragrama. Já com o nome abreviado de Yehoshua para Yeshua, não tem como formar o nome que salva em hebraico. Todo aquele que invocar o nome será salvo. Joel 2:21, Atos dos Apóstolos 2:21. Né? Você entende? Com Yeshua não dá. E se você vai para o Talmud, 63 livros da Torá oral dos judeus, né, dos rabinos, eles arrancaram mais letras de propósito. Aí ficou Yeshua, né? Só abreviando. E aí hoje nós estamos no tempo de voltar ao nome que salva em hebraico. Por isso tem tanta gente pregando, o Juarez aqui no Brasil, em Rondônia, pregando Yahoshua, Yahoo. O Romilson pregando Yausha, Yau. E outros pregando outros nomes. Então chegaria a hora do verdadeiro nome, o verdadeiro nome, a pronúncia hebraica surgir. Né? E claro que tinha que vir dessa linhagem. Qual linhagem, pregador? Qual linha? Qual linhagem? Da de William Branham, que eu acredito nele. Né? E foi o profeta americano do tempo da tarde, muito embora eu não estou no tabernáculo. Já estive lá no tabernáculo da fé, dos anos de 1995 a 2012, né? Quase 17 anos. E graças a Deus eu não tenho que voltar para o tabernáculo da fé. O tabernáculo da fé hoje é uma podridão, não é só o tabernáculo da fé. Os milhares de tabernáculo da terceira puxada, dos 7 trovões, tabernáculo da águia, tabernáculo do entardecer, tabernáculo disso, são ismos, né? São divisões, né? Tem cidade que tem mais de 30 tabernáculos. E por que tem esse tanto tabernáculo? Que nem a Igreja Católica Romana do Vaticano tem tanta divisão, né? E por que tem? Porque o William Branham ensinou que todo dízimo que entra dentro de um tabernáculo é o salário do pastor, pertence ao pastor. As ofertas lá na alçadas, né? Não passa um coadorzão igual de fazer café,
grandão, gigantesco, dentro dos tabernáculos. A Assembleia de Deus também usa esse quadrozão aí de colher oferta, né? Então, aquelas ofertas pertencem à igreja, mas o dízimo é todo dos pastores. Aí fica difícil um pastor do tabernáculo largar de ser pastor, porque é muito dinheiro. Não tem, tabernáculo tem 10 mil pessoas, 10 mil dizimistas. Como é que vai largar, gente? Você acha que dinheiro segura ou não segura as pessoas? E muito mais nessa hora, quando eu não prego por dinheiro, eu não dou meu pix, não peço oferta, quando eu proíbo pagar dízimo. Com que autoridade você proíbe pagar dízimo? Com a autoridade das 14 cartas de Paulo. Eu não sou Paulo. Eu não sou Paulo, Achalia, Shaul, o apóstolo Paulo. Mas eu acredito que as 13 cartas, excetuando Hebreus 7,5, Paulo diz que os levitas da tribo de Levi estabelece, institui dízimo e recebe dízimo. Porém, nas outras 13 cartas, ele não nem tocar na palavra dízimo, ele toca. E as outras 13 cartas é para as nações, os nomes judeus, né? Então é nessa autoridade que Paulo nunca ensinou a pagar dízimo. Em Atenas, Corinto, Colosso, Tessalônica, tudo na Grécia, Europa e nem na Turquia, Éfeso, Laodiceia. É nessa base, se ele chegasse à Espanha, como ele queria chegar à Espanha, os espanhóis também não iriam pagar dízimo. Ora, se os gregos de Colossos, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto não pagavam dízimo, por que os brasileiros vão pagar dízimo? Se não temos nenhum mandamento nas 13 cartas de Paulo para pagar dízimo. Ou aí você está dizendo que o William Branham errou. Errou, porque o melhor dos homens até eu erro. Eu não sou infalível. Eu não vou cometer uma loucura dessa de dizer que eu sou um pregador infalível. Eu sou um pregador cheio de erro. Ainda digo mais, eu peco 1001 vezes num dia só, em pensamentos, palavras, ações, atos, e procuro me corrigir, né? Procuro me consertar, procuro colocar as coisas em ordem, estou lutando, né? Você me entende? E já preguei 3 vezes, não sei se terminou, só o Criador, Jeová, único Deus e Pai, e seu filho, Yehoshua Mashiach, é que sabe se terminou ou não. Mas eu já preguei 3 vezes, gente. As 14 cartas de Paulo. Numa primeira vez, eu preguei e mostrei 200 mandamentos, 200 pontos. Numa segunda vez, eu não sei se foi 598, quase 600 mandamentos. E de lá para cá, eu disse, já passou dos 700. E aí, por último, agora eu refiz as 14 cartas de Paulo, vindo de Hebreus a Romanos, né? E algumas eu gastei mais de quase 3 horas pregando, né? Aqui da minha residência, da minha casa, né? Mas preguei. Ficou, nessa terceira vez, ficou mais claro ainda o que significa, o que significou Paulo, o que significa suas 14 cartas, né? Sua Bet Sorá, suas boas novas. Eu acabei entendendo agora, nessa terceira vez, que nem o espírito de Paulo, nem a alma de Paulo, nem o corpo de Paulo está presente, né? Como Paulo às vezes estava lá em Atenas, na capital da Grécia, mas ele dizia aos coríntios, meu espírito está com vocês aí. Eu estou presente em espírito, né? Eu estou longe de vocês no corpo, mas meu coração está aí com vocês, Coríntios. Ou seja, coisa que hoje não tem como, nem sei. Para mim, Éfeso na Turquia, acho que Corinto na Grécia, nem igreja tem, nem congregação existe lá nesses lugares, né? Porém, hoje vemos a Bet Sorá, as boas novas de Paulo. Mas entenda, ele não está presente, porque quando Paulo morreu, o espírito dele, eu até preguei isso aqui, como na morte de Policarpio, né?
Eles acenderam a fogueira para queimar o velho Policarpo, quase 90 anos de idade, 88 anos. Ele cuidou do Achalia e Jehoanã, que se chama de apóstolo João, até a morte de Jehoanã. E ele não tinha forças para correr, com 88 anos de idade, e eles amarraram Policarpo e disseram, nega, né, Yehoshua, porque a gente tem que falar a verdade, gente. Quando eu estava na mensagem Mambrano citou um artigo da revista Times, no ano 200, onde lá em Roma, um diácono chamado Marcos Vascas, né, ou é o vendedor de madeira, batizava alguém em nome de Jesus Cristo. Mas está errado, não era em nome de Jesus Cristo. Não era em nome de Jesus Cristo, porque a letra J só vem a existir, a ser inventada em 1524, não havia J, nem no latim. Pode olhar, o governador Romano Pilatos não colocou J em cima da cruz, ele colocou o I, o Iud, né, em hebraico, grego e latim, Inri, né? A primeira letra é o I lá, o Iud, significando que na cruz quem estava crucificado se chamava o quê? Yehoshua, chamado Mashiach, né? O rei dos Iudins, o rei dos judeus, né? Então, esse documento da Time, da revista Time, uma das maiores revistas americanas, eu ainda acho que no ano 200, se havia batismo, ele estava batizando no nome grego, Iesus Christus, porque o nome Jesus só vem no ano 382, eles falam São Jerônimo, que fez a Bíblia Latim Vulgata, debaixo da ordem do Papa Damaso. Né? Então, para mim, lá estava batizando era em grego. Né? Agora, esses 12 Achalias, apóstolos, mais Achalia, Shaul, o apóstolo Paulo, agora sim, batizava em nome hebraico. Né? Porque foi a primeira pregação. A primeira e única boas novas. Depois vem toda essa modificação aí. Até você ter o nome Trindade na boca. Até você ter o nome Jesus na boca. Tudo latim. E mesmo Espírito Santo é latim. O nome em hebraico é Urá Kodesh. Agora, quem vai querer modificar? Sim, Policarpo, eles disseram, eu não posso falar nega Jesus, né? Porque Jesus vem no ano 372 com Jerônimo e com o Papa Damaso, né? Também não vou dizer nega, os romanos disseram, nega Jesus Cristo, grego. Não. Policarpo aprendeu de Jehoanã, que se chama de João, o apóstolo Jehoanã. Nega Yehoshua, e não acenderemos o fogo da fogueira. Ele disse que estava com pressa de morrer para encontrar o seu Salvador. Policarpo disse isso. E os soldados romanos acenderam a lenha, a madeira. E Policarpo era um homem tão santo, tão Kadosh, que a história diz que o fogo ia ao contrário. O fogo fugia de Policarpo. Ao invés de queimar Policarpo, o fogo ia ao contrário. Não era o vento, não. Não era o vento soprando as chamas do fogo. Não, era porque era um homem de Deus que cuidou de Achalia e Jehoanã. Você fala apóstolo João. Até morrer, ficar bem velhinho, com mais de 100 anos. Né? E então o soldado romano, pegando a espada, né? A lança, perfurou o Policarpo, né, no coração. Né? E uma pombinha, ele viu uma pombinha saindo de dentro de Policarpo, alçando voo, né, para a glória. Né? Você me entende? Né? E eu acredito que isso também aconteceu com Achalia Shaul, o apóstolo Paulo. Né? Quando deceparam o carrasco, Paulo, com a cabeça no pau de cepo, o carrasco cortou, decepou seu pescoço, a cabeça foi para um lado, quicando assim, né? Fora dos muros de Roma, e o corpo de Paulo para o outro lado. E eles falam que quando faziam isso, porque era um cidadão romano, no caso de Paulo, não se tem sepultura. Não? Tem lá
o Papa Leão XIV, o Francisco, o Bento XVI, a Igreja Romana, diz que tem a sepultura de Paulo lá no Vaticano, mas não tem nada disso. Ninguém sabe onde enterrou, né? Dizem que jogava dentro do esgoto, né? Então, o espírito de Paulo, como de Policarpo, alçou voo, voltou à glória. Então, hoje nós não temos o espírito de Paulo, a alma de Paulo e o corpo de Paulo aqui. Não tem como Paulo, Achalia, Shaul, liderar-nos, guiar-nos. Assim, humanamente falando, não tem como. Temos os escritos. Nós não temos nem as tradições. E muitas vezes Paulo escrevia a Tito, a Timóteo, né, e dizia, né, ensine essas regras que eu vos ensinei e também as tradições que você aprendeu de mim. Porque eles acompanharam com os olhos dele a Santa Ceia lá, o pão, o vinho. A mulher lavar os pés, como Paulo falou em 1 Timóteo 5, versículo 8, 9 e 10, a mulher lavando os pés dos irmãos, dos varões, dos homens, dos kadosh, né? Como também ele saudava com um beijo de irmãos, os homens, né? As irmãs saudavam com um beijo das irmãs, porque se Paulo tivesse vivo aqui, ou Timóteo, ou Tito, eu poderia perguntar como é que é na bochecha ou no pescoço? É isso aí que eu estou falando, esses detalhezinhos, né? Abraça, o beijo é na boca, é na bochecha ou no pescoço? Você está me entendendo? O que eu estou ensinando aqui nesta hora, né? Eu não tenho dúvida que o véu, tecido, que Paulo ensinou em 15 escrituras, em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele diz assim, a partir do versículo 3 do capítulo 11, se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. Mas se para a mulher é vergonhoso, é indecente ela cortar seus cabelos e rapar a cabeça, que ela se cubra com o véu. E o versículo 10 diz assim, é sinal dos malados, mensageiros, dos anjos, né? A mulher usar o véu sobre sua cabeça, e isto mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Está debaixo da autoridade do seu marido. William Mayombrana recusou o beijo, o ósculo kadosh, o ósculo santo. William Mayombrana, profeta, viu? Um homem de Deus, recusou o véu. Ele não queria ver isso no tabernáculo dele. Tanto que quando um pastor branamista hoje fala, a maior glória para um pastor branamista dizer é que as mulheres do tabernáculo não cortam seus cabelos. Né? As nossas irmãs não cortam os cabelos, a não ser por recomendação médica. Porém, eles recusam o uso do véu. E eu tenho pregado aqui como Paulo pregou, não como William Branham pregou, que o véu é só para a mulher casada. Que lá no bairro Mecharim, os haredinhos, os ortodoxos, suas mulheres saem à rua, é o bairro mais ultra-ortodoxo em Jerusalém. Se você, em Jerusalém, se você for lá e começar a filmar, é perigoso eles tomar seu celular e quebrar a sua câmera, né? Eles não aceitam nem ser filmados, né? Esses ultra-ortodoxos, eles não cortam o cabelo na lateral, nem fazem a barba, e a mulher sai na rua, no supermercado, na escola, com os cabelos, não aparece nem um fio de cabelo na cabeça da mulher. E as mulheres noivas, filhas desses ultra-ortodoxos, saem na rua com o cabelo trançado. Aí eu discordo, porque Paulo diz em Timóteo capítulo 2, ele proíbe a mulher de trançar o cabelo. Quanto que William Branham não viu problema nenhum. William Branham disse que quem trançava o cabelo era a mulher prostituta, e que isso está fora da moda hoje. E que não há nenhum problema a mulher do tabernáculo lá, que crê na mensagem de William Branham, trançar. Eu já vejo problema. Para mim é pecado a mulher trançar seus cabelos, porque está escrito na palavra de Deus. Mas William Branham diz que não tem importância. Eu não sou discípulo e nem seguidor de William Branham, se você quiser saber.
Por isso que eu digo que tem importância sim. Se está na Bíblia, se a escritura sagrada é maior do que as fitas de William Branham, tem importância sim. E eu ensino, porque é importante. Para mim tem, é a escritura. O que é maior? Branhamista, seguidor de William Branham. As fitas, 1206 fitas cassete de William Branham ou a Bíblia? Ou o que está escrito na Bíblia, que é escritura sagrada, inspirada por Urah HaKodesh, o Espírito de Jeová. Para mim é a escritura. Você entende? Então, eu prego como Paulo. É proibido a mulher de cortar as pontas do cabelo e rapar a cabeça. Aí eu me igualaria com os branhamistas, né, que proíbe as suas mulheres fiéis do tabernáculo de cortar o cabelo. Mas eu ainda vou mais além de William Branham. Eu me igualo a Paulo e digo, tem que usar o véu, a mulher casada. Né? Não temos mandamento para a mulher solteira usar véu. Né? Porque lá no bairro Mexarim, as moças solteiras, as noivas trançam o cabelo, lá em Jerusalém. Está errado. As solteiras usam o cabelo sem trança, solto. Está correto. Esse trançar os cabelos lá é só para mostrar para os outros judeus que ela é noiva, né? Eu discordo de trançar o cabelo. Acredito que uma mulher que não é casada, ela deve andar com o cabelo dela solto, né? E ainda tem lá uma doutrina entre os ultra-ortodoxos que eles tentam escapar do véu e no dia do casamento a mãe rapa a cabeça da filha e ela usa peruca. E eu estava vendo agora, essa semana, gente, um documentário sobre isso, né? Mostrando que 80% das mulheres em Israel ortodoxo, tudo está de peruca. Rapam a cabeça, porque aí fica desobrigada a usar o véu. Porque o véu é se ela tiver o cabelo natural. Aí para escapar do véu, elas rapam, estão careca mesmo. 80% das mulheres ultra-ortodoxas. É mais de 1,5 milhão de ultra-ortodoxos haredins em Jerusalém. Então, ao usar a peruca, como elas não têm cabelo natural, aí elas acham que escapou de usar o véu. Porém, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a Bíblia disse que é imoral, é indecente a mulher cortar os cabelos e rapar a sua cabeça. Quem fazia isso eram as meretrizes, prostitutas, né? Lá nos dias de Paulo, elas que rapavam a cabeça. Você me entende? Então, rapar a cabeça, em Coríntios capítulo 11, versículo 3, é pecado. Mas os haredinhos, eles não seguem o Novo Testamento. As 14 cartas de Achalia, apóstolo Paulo, né? Apóstolo Shaul. Eles seguem a Torá. Então, eu não vou convencer eles. Né? Por isso que eu estou dizendo que eu não prego. A minha pregação não é para salvar judeus. Embora eu sei que no Brasil tem 50 milhões de judeus aqui. Já expliquei isso aqui, com documentários e explicação. E de 1872 a 1972, mais ou menos 150 mil judeus vieram da Europa e de Portugal. Só Portugal veio 70 mil, né? Fora os da Europa, né? E o Brasil hoje tem 215 milhões de habitantes, mas 50 milhões aí é descendentes de judeu, e o judaísmo está crescendo muito no Brasil, as sinagogas, né? Mas o que eu prego, né, vai ser difícil um judeu acreditar, porque eu prego as 14 cartas de Paulo. A Brit Hadashah, a nova aliança. O judeu mesmo estão deixando as igrejas, né, fazendo DNA e estudando sua genealogia, largando de ser evangélico para ir frequentar a sinagoga, fazendo Brit Milá, cirurgia de fimose, circuncisão. Eles preferem ir para o judaísmo, mulheres e homens, mulheres casadas fazendo mikvê, né? Pelo menos uma vez por mês, uma mulher judia tem que ficar pelada dentro de uma sinagoga e descer lá o mikvê, a piscina, né? Para fazer aquele banho lá que eles acreditam que é uma purificação através da água, né? Os homens fazem isso
normalmente toda sexta-feira antes do dia de sábado, o Shabá, a mulher pelo menos uma vez por mês, após os dias críticos de menstruação, elas fazem isso na sinagoga, gente. Quanto que Kefa pregou na sua carta, né, que nós somos regenerados, transformados pela a lavada da água, né? A lavagem da água, né? Não mais é necessário mikveh, piscinas que hoje arqueólogos descobrem aí no Pernambuco, Alagoas, né? Por causa da Inquisição, os judeus foram para o Nordeste, aí o sertão, esse chapeuzinho de couro do nordestino, isso aí é o kippah, gente. O nordestino, muitos deles, milhões, são judeus e nem sabem que são judeus. E do Recife saiu judeus que fundou Nova York. Manhattan fundou Nova York. Judeus que vieram de Portugal para o Brasil e foram para Manhattan, para Nova York, né? Se você não sabe, né? Nova York é fundada por pernambucanos, né? E hoje Donald J. Trump está expulsando imigrante. Vemos em Minnesota, no mesmo lugar onde no tempo do primeiro governo de Donald Trump, aquele negro, aquele policial americano lá, Minneapolis, né? Matou George Floyd, né? Porque ele prendeu aquele homem negro com um joelho no pescoço. E as pessoas filmando, e o homem negro, grandão, dizia: estou ficando sem ar, né? Até que matou mesmo. Matou asfixiado, né? Sem respiração. E aí agora esse povo americano, porque vários cidadãos americanos estão morrendo nos protestos contra o ICE, né, a polícia imigratória de Donald J. Trump, que mais parece agespado, não? Tudo encapuzado, prendendo criança de 5 anos como isca para pegar o pai, né, prender o pai imigrante, e ele sai com cartazes dizendo que os Estados Unidos é uma terra roubada. E gritam em todos os Estados Unidos hoje que está à beira de uma guerra civil. A América do Norte, os Estados Unidos, é uma terra roubada de índios. Cherokee, Navajos, Moicanos, Apaches. Aí eles gritam assim: em terra roubada ninguém é ilegal. Mas Donald Trump é xenofóbio. Ele fala que precisa expulsar, e a cota por dia do ICE lá nos Estados Unidos é prender 3 mil imigrantes todo dia e jogar para fora. Porque diz que o sangue, isso parece com Hitler, né? Diz que o sangue americano está muito misturado com o estrangeiro. Precisa fazer essa coisa, essa xenofobia, para ver se o sangue americano fica puro, né? O Hitler também veio com essa ideia ariana, né? Os brancos, teve até um negro que naquelas Olimpíadas lá em Berlim ganhou a corrida, o Hitler deveria colocar nele a medalha de ouro e o Hitler recusou, né? Porque ele não reconhecia outra raça, a não ser a ariana, branca, né? Não reconheceria jamais a raça negra. O que é que você quer dizer com tudo isso aí que você vem falando agora? Eu quero dizer o que o rei Salomão disse. Não tem nada novo debaixo do céu, não. Tudo aqui é uma repetição. Você não vê que está a se repetir? O ICE, agespado, essa xenofobia, é que vem com um modelozinho diferente, mas é a mesma história, gente. Mesmo quando a besta aparecer, que será um califa, de um califado, um sultão, um islâmico, com um Alcorão, seguindo o Alcorão, a maior religião do mundo hoje, 2 bilhões de seres humanos, e esse montador do cavalo verdoso, o 4º cavalo do Apocalipse capítulo 6, versículo 8, diz que ele tem um nome de morte, e ele vem montado num cavalo verdoso, é um califa, é um assírio, né? Naum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 5 de Miqueias, todo o livro de Isaías fala desse assírio, né?
dos impérios que há hoje na Terra, que são as cabeças da besta. A Síria é o único que não existe. O Egito existe, a Síria, o segundo não. A Babilônia existe, é o Iraque. A Pérsia existe, é o Irã. Os gregos, a Grécia existe. E Roma, a Itália existe. Mas onde está o Império Assírio, que em Naum capítulo 3, versículo 19, diz que sua garganta foi ferida de morte, uma chaga mortal. Porém, no Apocalipse 13, 17, diz que a ferida de morte de uma das 7 cabeças será curada. É um assírio que vai restabelecer o Império Assírio. A Síria é dali esse assírio é como Nimrod, né? A Bíblia fala que ele saiu de Ninive, do Iraque, atual Mossul, onde surgiu, nasceu o Estado Islâmico, uma filial da Irmandade Muçulmana do Egito. Então já está mostrando como é que ele vai trabalhar. E que hoje ele está no norte de Israel. Daniel capítulo 8, versículo 9. Ele está no norte, ou ele já está no Líbano, no norte de Israel, ou ele está em Damasco, na Síria, no norte de Israel, ou ele está em Ankara, a capital da Turquia. Mas ele está, nesse momento, Daniel 8:9, no norte de Israel. Parece que não é tão difícil saber quem é, não. Por quê? Porque o Estado Islâmico que nasceu em Mossul, ali onde era Ninive, a Torre de Babel, cuja Nimrod fundou Ninive, e a Torre de Babel, o Estado Islâmico adora, mas adora, gosta de cortar a cabeça. Então a besta que vem, o antimachia, vai cortar cabeças. Vai ser um cortador de cabeça. Parece que não é difícil de ver, não, né, gente? Parece que não é tão difícil de ver isso, não. Aí fica aí com o seu Donald Trump anticristo, Jared Kushner anticristo, Bill Gates anticristo, Elon Musk anticristo, Volodymyr Zelensky anticristo, Vladimir Putin anticristo. Fica aí com seus anticristos, enquanto que a coisa está tão clara, não? Mas eu não estou aqui para mudar ninguém de religião. Ou de fé. Fé é uma palavra latim, romana, né? Católica, né? Eu estou aqui para pregar emoná, né? Que quer dizer crer, confiar e ser fiel ao Criador. Quando o Filho do Homem voltar à terra, achará emoná? Não é fé, não. Isso aí nunca saiu da boca do Mashiach Yoshua. Palavra fé, ele falava emoná. Porque é o cristianismo, é a cristianização, é a cristandade, é o homem cristão, é a mulher cristã, né? É a religião cristã do cristianismo. Né? E eu não prego cristianismo, de forma alguma. Como não prego islamismo, a não ser contra, né? Como também não prego o judaísmo. Né? Gemorá, Kabbalah, Zorah, Talmud, né? Guiolá, né? Esse monte de livro que os rabinos têm. Né? Eu não acredito na interpretação dos rabinos, embora eles falem eloquente, igual tem padres e pastores que falam eloquentemente, como também tem imã, sheiks, doutrinadores das mesquitas islâmicas que falam eloquentemente. A questão aqui agora não é falar eloquentemente, né? Mas é falar a verdade final. Né? É isso que esta pregação vem tratando. Você me entende, né? Eu tenho um assunto aqui. Não sei se o tempo permite, né? Eu disse que, no meu parecer, é minha opinião, né? Eu posso estar errado, mas não vejo que estou errado. Que eu já preguei o grito forte aí, o grito muito forte, de Apocalipse 10, versículo 13, para mim é o grito de Matitial, Mateus 25:6, né? À meia-noite ouve-se o grito, e vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Né? Você me entende? Também eu disse que por 3 vezes eu já preguei as 14 cartas de Paulo, nesses 3 anos e meio, e na minha última pregação, vindo refazendo as 14 cartas, eu disse que as 14 cartas é o rugido do leão. Porque o William Branham ensinou que quando foi aberto o primeiro selo lá,
viu um cavalo branco, o montador foi-lhe dado uma coroa, né? Foi-lhe dado uma coroa, e ele vinha com um arco sem flecha, não tem flecha no arco. Então, Montbrand dizia, é um fanfarrão mentiroso, né? Que vem com dogmas, credos, estatutos, RI, regulamento interno, normas, regras de homem, é a organização, é a denominação. Aí o William Brandt diz que esse cavaleiro, o nome dele era Nico. Nico, no Montbrand diz que significa conquistador, nicolaísmo, né? O conquistador da membresia dos laicos da igreja, né? Porque quando o Ruach Hakodesh desceu, o espírito de Yehová desceu no dia de Pentecostes, logo Yehoanan Shali, o apóstolo, escreveu dizendo, o espírito, você fala anticristo, mas é antimachia, já está no nosso meio, e era de nós, saíram de nós, e por que saíram de nós? Porque não eram de nós, né? Se fosse de nós, permaneceria firme até o fim, né? Esse é o espírito do antimachia. Porém, a igreja acredita em Cristo. Cristo é grego. Jesus é romano, é língua latim. Mas como estamos a pregar, como eu estou a pregar correto, o correto é antimachia, né? Não anticristo. Porque Machia nunca foi chamado de Cristo. Machia foi chamado de Machia. O hebraico é Machia, o ungido, né? O Salvador, Machia. Machia. Aí os gregos vai fazendo as suas transliterações, os romanos, os católicos fizeram também as suas transliterações e aí finalizou com metade grega e metade romana. Ou metade romana e metade grego, Jesus Cristo, né? Um Deus grego-romano, romano-grego, não tem nada de hebreu. Porém, agora eu estou a pregar corretamente, né? Eu estou a pregar, então, corretamente. O nome original volta. E eu não posso nem dizer que isso aqui é novo nome, né? Isso aqui é o novo nome, né? Igual tem Brana Missa pregando que o novo nome de Jesus é Brana. O novo nome de Jesus é Brana. Eu acabei de pregar domingo, acho que foi domingo, não sei, Apocalipse 19, diz que nele, quando ele vier montado no cavalo branco, aí é a terceira vinda, no Armagedon. E a primeira foi na cruz, a segunda é nos ares, nas nuvens, o arrebatamento. A terceira é lá no Armagedon, no norte de Israel e Nazaré. Diz que nele está escrito um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. E quem é que vai trazer novo nome, gente? Se o novo nome só aparece em Apocalipse 19 e ninguém conhece, senão ele mesmo. Eu até fiz a pergunta, se o nome está escrito nele, eu sei, nele, nas vestes, está escrito lá, Rei dos Reis, Adon dos Adoni, Adoni é Senhor, no hebraico, Adon quer dizer Senhor, Adonai é o Pai, né? Senhor meu, né? E um homem pode ser chamado de Adoni, que é um Senhor minúsculo, né? No caso, Machia é Adon. No caso, o Pai é o Adonai, né? Senhor meu, né? Você entende? E está escrito lá no manto, lá na coxa, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, também ele se chama a palavra de Deus, o verbo de Deus, e diz que ele tem um nome nele, escrito, e ninguém sabe, senão ele mesmo. Que nome é esse? O nome Yehoshua Mashiach não é o novo nome, mas é o antigo nome. É o nome que ele tinha aqui na terra, que o Malach, o mensageiro Gabriel, deu à Virgem Miriam. Se você quiser saber. Foi o nome que foi dado à Virgem Miriam, né, em Matitial 1:21. Então eu não estou pregando novo nome. Agora a Bíblia fala que lá no Armagedon, lá no norte de Israel, próxima à cidade de Nazaré, no vale de Jezreel, Megido, na batalha, na guerra, das duas bestas, né? A besta do mar, a besta da terra, a besta e o falso profeta contra o cordeiro, lá ele vai aparecer num cavalo branco, né? O rei dos reis, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus, e ele vem com um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. Aí sim é um novo nome, mas não vai ter isso aqui agora. Não é Brana. E eu também não vou cometer a loucura
de trocar um nome em hebraico que está aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, letra F no rodapé, né? Eles foram fazer esse projeto lá em Israel. Aí então disseram, ó, Yehoshua quer dizer Yahvé, Yehová salva, né? Eu não vou trocar por um nome americano, porque o Salvador não é americano, não é do Kentucky, do Nordeste ou Noroeste dos Estados Unidos. Salvador é da tribo de Judá, nascido em Belém, da Judéia. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12 é o nome de Yehoshua. E o nome Brana, Deus não colocou o nome dele em 7 montanhas, picos, lá em Montana, nos Estados Unidos, lá naquela cidade? Colocou, mas eu não vou cometer a loucura de trocar o nome em hebraico que contém Yod He Vav He, que salva o nome Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, Yahvé salva, por um nome americano. Eu não vou fazer isso, não. Porque a salvação não vem dos Estados Unidos. Que o nome Brana é um sinal eterno, mas não é o nome que salva. Pronto, falei, tá falado. É um sinal eterno, o nome Brana. Eu não tenho dúvida porque Deus falou na mensagem de William Brana parado na brecha. Mas não é o nome que salva. É um sinal eterno, mas não é o nome que salva. O nome que salva é esse aí de Atos 2:38, 4:12, 8:16, 19, versículo 5, ou Efésios 2, né? Nos céus, o nome Yehoshua, Mashiach, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo. Debaixo da terra, né? É o nome que está sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, eu vou falar do jeito que deve ser. Brana é um nome que contém um sinal eterno? Mas não é o nome que salva, não. Aí é fanatismo, é ser biruta, é birutice dos branamistas, seguidores da mensagem de William Brana, porque o William Brana não está aqui. Aí eles fazem esse fanatismo. Porque quando o irmão Brana estava vivo, ele pregava Jesus. E já tinha gente batizando em nome de William Brana. E o William Brana diz, se vocês não parar com isso, eu paro de pregar. E parou. Foi trabalhar de servente, de pedreiro com o irmão Wood, que trabalhava com construção civil. Depois o irmão Brana falou, vocês deveriam parar com isso, que eu nunca preguei isso aí. E olha que o irmão Brana pregava Jesus, um nome em latim, era o tempo da ignorância. O irmão Brana disse assim, eu prefiro pegar meu rifle, minha espingarda ali, meu rifle, e ir na mata, apontar para mim e dar um tiro em mim, ou seja, me suicidar, morrer como suicida, do que isso aí. Vocês estavam fazendo anticristo. E eram os irmãos que seguiam a mensagem do irmão Brana no Canadá. Pare com isso! Eles pararam. Porém, o irmão Brana disse que isso aí era um espírito, uma serpente amarela e preta, né? Do Canadá. O irmão Brana diz isso, que ele deu um tiro nela e ela se afundou lá no charco lá de Jeffersonville, né? Mas não morreu. Hoje ela tá vindo com tudo aí, ó. Eu tô dizendo, vai ter gente, se já não tem, gente no Brasil batizado em nome de William Marrom Brana nas águas, como já tem na África, pregando que William Brana é Yahvé, é Elohim. Isso também deve chegar no Brasil. E aí finaliza tudo, né? É o cúmulo da heresia dos branamistas aqui no Brasil. Agora eu falei, Apocalipse 10:3, né? Para mim eu já preguei o grito, né? O grito forte de Matitial 25:6, né? À meia-noite vem o esposo, né? Sair ao seu encontro. E também já preguei o rugido do leão, porque Paulo são 4 animais somente. Cada um dos 4 cavalos, um selo é aberto e uma voz de trovão e um animal sai para combater o cavalo. O leão combateu o cavalo branco. Os conquistadores, o nicolaísmo, lembra que quando Paulo estava vivo, lá em Atos dos Apóstolos 20, ele disse assim, olha, depois que eu morrer, lobos vão se levantar de dentro e de fora do rebanho, não vão perdoar o rebanho. Comigo aqui vivo não teve jeito deles tomarem o rebanho, a pele, a carne, o sangue, os ossos do rebanho. Eu combati.
Mas quando eu morrer, ele era o leão, gente. Ele era o primeiro animal combatendo. O leão combatendo o cavalo branco. Aí vem um touro combatendo o cavalo vermelho com a espada, a Santa Inquisição e as cruzadas, os papas da Igreja Romana. Aí era Irineu e outros, né? E aí, Policarpo, não falei agora que Policarpo morreu mártire. Era o tempo era o tempo do touro. Aí veio Lutero, Zwinglio, antes de Lutero, John Wycliffe, John Hus, Joana d'Arc, né? Era o tempo do Lutero ali, os reformadores, da sabedoria do homem, né? Combatendo o cavalo preto com a balança que vendia indulgência, salvação. Porém, o quarto cavalo não é a Igreja Católica Romana, é o Islã. E por que o Islã? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 17 que a besta e os 10 chifres que darão poder à besta em uma hora combaterão a grande prostituta. Comerão a sua carne, o banco do Vaticano, o ouro do Vaticano. A tornará nua, desolada. E o Apocalipse diz assim que essa besta, com seus 10 chifres que vem, queimará a grande prostituta, o Vaticano, com fogo. Você não entende que Deus vai deixar? Deus deixou o quarto cavalo para ser o Islã, porque o Islã vai vingar os 68 milhões de cristãos protestantes que a Igreja Romana matou nas cruzadas e inquisições. Por isso que a besta vem do Islã e queima a grande prostituta. Leia Apocalipse capítulo 17. O quarto cavalo não é amarelo, é verdoso no espanhol, esverdeado. É a cor da bandeira, é a cor do Islã, do Alcorão. Então, Deus, às vezes, a maneira que Deus julga, Deus permite o mal combater o mal. Haverá uma jihad, o Islã contra os cristãos. O mundo islâmico muçulmano contra o Vaticano. Mas dessa vez, o Islã vai derrotar o cristianismo, que diz ser a religião da cruz, mas não tem nada de cruz. A cruz aí que branamistas usa hoje, católicos usa, presbiteriano usa, luterano usa, não passa de um amuleto, né? A verdadeira cruz está aqui no Brasil, a cruz do Cruzeiro do Sul. E agora temos essa coisa maravilhosa aí, né? Um remédio que faz tetraplégico, paraplégico andar, polamina, e vem do Brasil, uma médica, né, Tatiane? Ela não quer misturar religião com a cura. Paralíticos, tetraplégicos, paraplégicos já estão andando, né? E a proteína tem um formato de uma cruz, o milagre da cruz. E ela dizendo, eu não queria, não? Que ela é uma bióloga, né? Não é religiosa. Por causa da cruz, eles vão dizer, a proteína de Deus vem do Brasil. A proteína de Deus que fará, e já está a fazer. Já fez 6, que nem se movia nada, já estão andando normalmente, né? Você me entende? Para mim, isso é uma vindicação do que eu estou pregando desde o Brasil, né? A mensagem do grito da meia-noite. Então, eu estou aqui com esses episódios, né? Tais como Monte Sinai, tais como no cenáculo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São vários sinais aqui, o rapto de Enoque, né? Você entende? O rapto de Elias, o arrebatamento de Elias. Mashiach e Yahushua também subiu, né, em Atos capítulo 1, né? 2 varões vestidos de branco disseram, esse Yahushua Nazireu, né, que vocês viram subir, do mesmo modo que ele subiu, do mesmo modo também assim ele vai voltar, né? Porém, nesse arrebatamento de Mashiach, Yahushua cumpriu o Salmo 24, né? Abra os portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Os anjos perguntou dentro do céu, e os Kadosh, porque quando Mashiach morre na cruz, antes dele morrer, a Bíblia diz que ele dá um grito, né? Deu um alto grito,
Muitos dos que dormiam nos túmulos, sepulturas, ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém, ali no primeiro dia da semana. Está escrito em Matitial 27, porque o William Branham explicou isso. Né? Ele disse que Jó, tinha profetizado: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que os vermes, os micróbios, as bactérias comam a minha pele, a minha carne, eu vê-lo-ei, eu ainda vou vê-lo, no poder da sua ressurreição. Então William Branham disse que Iove, onde ele foi sepultado, foi aonde Abraão comprou lá a sepultura, lá a caverna, a sepultura de Macpela, e enterrou Sara. Depois Abraão morre e é enterrado lá, e aí Isaac e Rebeca morrem e é enterrado lá, e aí Yosef vai ao Egito, né, e leva Jacó, seu pai, com 70 almas, porém faz jurar: um dia o Jeová, o Deus Israel, vai tirar nós daqui, e vocês levarão meus ossos. Isso foi 400 e tantos anos depois de Yosef. Quando Israel sai, os ossos de Yosef é levado e é enterrado onde estava Jacó, Isaac, Abraão, Sara. A irmã Brana fala que ali era onde estava o primeiro homem, Adão, e Eva, né? Então eles todos eram enterrados no mesmo lugar, e quando o sangue verteu no Calvário do Filho do Criador Jeová, o Deus de Israel, e o lugar era chamado Caveira, o Monte Caveira, que aquilo ali tem um significado grande. Eles diziam, lá onde Adão estava enterrado, o primeiro Adão, e ali o sangue verteu, caiu no Monte Caveira. Então, quando ele grita ali no dia da sua morte, muitos dos que dormiam nos túmulos ressuscitaram ao primeiro dia da semana e apareceram a muitos. Isso aí o Mombrano fala que é o primeiro arrebatamento do Novo Testamento, porque há 3 arrebatamentos no Antigo Testamento: Enoque, Elias, né? Machia, e há 3 arrebatamentos aqui no Novo Testamento. Os santos do Antigo Testamento, todo mundo estava enterrado no mesmo lugar, onde estava Jó, o primeiro Adão, onde estavam todos os Kadosh. Agora haverá o arrebatamento dos santos de Paulo para cá, dos 12 apóstolos para cá, né? Do Novo Testamento, da Brit Hadashah, da Nova Aliança. E dentro da grande tribulação, quando Elial e Moshe, Elias e Moisés morrer, depois de 3 dias e meio, seus corpos, cadáveres vão ressuscitar ali na praça, né, de Jerusalém, e eles serão arrebatados. Uma voz dirá: subi cá, sobe para cá. Apocalipse 11. Então tem 3 raptos, arrebatamento no Antigo Testamento, e tem 3 arrebatamentos no Novo Testamento. Você está vendo? Nem tudo que o William Branham pregou está errado. Muita coisa que o William Branham pregou é certo. Agora, onde o William Branham errou e a Bíblia fala, aí eu tenho que falar. Eu disse numa pregação que eu não queria corrigir o William Branham. Quem sou eu? Um goiano, aqui do estado de Goiás, nascido aqui em Goiânia. Quem sou eu para corrigir o William Branham, um grande profeta, usado na cura divina, né? E revelava os segredos, os pensamentos do coração que a pessoa pensava. O Branham mandava a pessoa pensar e dizia: você pensou isso e isso, mude seus pensamentos para mim dizer o que você está pensando. A pessoa mudava e o Branham dizia: você pensou isso e isso. E muitas pessoas não sabiam o significado daquilo. Os críticos chamavam de telepatia mental, dizendo que o Branham lia a mente das pessoas, quando que aquilo era um sinal. 2 sinais, né? Tinha um sinal na mão. Eu não falei outro dia que o Branham dizia que quando um diabético pegava na mão do profeta, a mão dele não mostrava nenhuma bactéria. E o Branham dizia: a diabetes é diferente das outras doenças, né? O câncer, tuberculose, asma, coração. Quando a pessoa, eu pego a bactéria, eu sei o nome da bactéria, mas o diabético não aparece nada. O Branham dizia: é uma doença química que vem através de má alimentação, açúcar, né? Isso quer dizer que se a pessoa se alimentar corretamente, a diabetes vai embora.
Se largar os refrigerantes, os amidos, açúcar, né? Doce, nessa coiseira toda aí, pré-fabricada, industrializada, a diabetes vai embora, né? Porque não aparece bactéria. Se aparecesse, minha mão apareceria aqui na minha mão. Era membrana tinha um dom na mão esquerda de detectar que doença a pessoa tinha no físico. Vocês me entendem? Mas eu quero dizer para você, seguidor de William Branham, nesta hora, que nem esse dom na mão esquerda do Branham, e nem o segundo dom que Branham tinha, de ficar de costas e revelar os segredos, discernir os pensamentos da pessoa, nenhum desses dois dons, um discernimento de espíritos, o outro de cura divina, nem a cura e nem o discernimento de espíritos é maior do que as sagradas escrituras. Ou seja, os dois dons que Branham tinha não é maior do que a pregação que eu estou a pregar nesta hora. Que eu estou a pregar a palavra original. A palavra é maior do que os 9 dons de 1 Coríntios 11, 12, 13. A palavra é a palavra, gente. A palavra é o doador dos dons. A palavra é que distribui os 9 dons. E o que Branham tinha? 2 dons. Dons de poder, dons de cura, dons de discernimento de espírito. Aquilo era sinais, dons. Mas o que eu estou a pregar nesta hora, colocando as coisas em ordem, unindo cabos que o irmão Branham não pôde unir. Eu sei, o irmão Branham falou muita coisa boa, mas aqui agora é uma questão de unir os cabos mesmo, que João Calvino, Zwingli, Wycliffe, Lutero, Jonatas Edward não viu, que os homens de Deus não viu. Aqui agora é a maior de todas as pregações, gente. Eu não sou nada. Eu não me vejo como profeta, eu não me declaro profeta. Eu sou somente um pregadorzinho, né? Mas eu sei o tamanho da pregação que eu estou a pregar aqui nesta hora. Então, o que houve lá no Monte Sinai? No Monte Sinai, quando Jeová vai descendo, né? E a Bíblia diz que Jeová, ele vinha descendo no meio do fogo, né? Adonai, Jeová, ele estava descendo, ele marcou um limite lá para Moisés: diga aos filhos de Israel que se um boi, um homem, uma mulher, qualquer um que ultrapassar esse piquete aqui, põe o piquete aí, Moisés, morrerás. E a Bíblia diz que o Monte Horebe, o Monte Sinai, lá na Arábia, soltava fumaça, fumaçava. E Adonai, Jeová, descia no meio do fogo, chamas de fogo, e havia buzinas. A Bíblia diz assim, havia trovões. A própria Bíblia diz que quando Moisés falava, Jeová respondia no barulho do trovão. Então nós sabemos que o trovão é a voz de Deus. Ele respondia no barulho do trovão, havia trovões, relâmpagos, vozes, nuvem escura. A Bíblia diz som de trombeta. Tudo isso ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, na Arábia. Moisés, Moshe, profeta Moshe e Jeová, o Criador, né? E os homens estavam santificados, porque Moisés tinha dito: lave vossas roupas. Ninguém vai fazer sexo, né? Não se achegue às vossas mulheres, porque Jeová vai descer e falar conosco. E a Bíblia diz que Jeová descia no fogo, né? Chamas de fogo, no meio do fogo, né? E quando Jeová estava descendo, gente, presta atenção no que aconteceu no Monte Horebe, Monte Sinai, buzinas, trovões, vozes. A montanha fumegava, saía fumaça, relâmpagos, nuvem escura, som de trombeta. E Jeová descendo no meio da fumaça, no meio do fogo. E Moisés falava com Jeová, e Jeová respondia com barulho de trovão. E aí o povo começou a bater o calcanhar no outro, a bater o joelho no outro joelho, tremendo. E o povo gritou e disse: não fale
Jeová, o Deus de Israel, conosco, para que não morramos. Mas Deus fale, Jeová fale com Moisés, e Moisés fale conosco. Aí Deus parou de descer, porque ele ia descer, gente. Ele estava descendo no meio do fogo, da fumaça, a montanha saindo fumaça, buzinas, trovões, vozes, relâmpagos, nuvem escura. Ele ia descer. Aí ele para de descer porque o povo não estava aguentando. Vamos morrer! Eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque isso aqui são os fenômenos do Monte Horebe, do Monte Sinai. Você entende? Então, cada coisa que Deus vai fazer e envolve coisas sobrenaturais, o humano não aguenta, não suporta. Como no cenáculo, em Atos 2. O que teve ali no dia de Pentecoste? A Bíblia diz que houve um vento, né? Muito veemente, ou seja, muito forte. Esse vento, ele entra dentro da casa lá do cenáculo. E aí, quem está lá dentro, não os de fora, mas quem está lá dentro da casa, ouve um estrondo. Não é igualzinho o Monte Horebe e o Monte Sinai. Mas foi algo sobrenatural, fenomenal. Um vento veemente, um vento forte, entra dentro da casa onde estavam menos de 120 irmãos e irmãs, há um estrondo. E então eles começam a ver fogo. É quase, nesse aspecto, igual ao Monte Horebe, o Monte Sinai lá na Arábia, né? Porque o Adonai, o Jeová, o Deus de Israel, descia no meio do fogo e chamas de fogo foram vistas lá no cenáculo, naquela casa, né? E aquelas chamas de fogo se tornaram línguas de fogo. E essas línguas de fogo pousou sobre os menos de 120 irmãos e irmãs que estavam dentro do cenáculo, dentro da casa. E aí, então eles foram para fora. E aí era a festa do Pentecoste, havia ali 17 nações de judeus vindos de fora, do Chipre, da Fenícia, do Egito, de todos os lugares ali, do mundo. E eles ouviram aqueles galileus falarem na própria língua que eles houvera nascido, ou seja, eram idiomas, dialetos, idiomas. Por exemplo, se eu fosse um judeu falando português, se eu saísse do Brasil para o Atos 2, eu veria algum daqueles galileus lá, dos menos de 120, conversar comigo em português. Por isso que eles dizem, como podem esses galileus? Atos 2, versículo 7 e 8. Como podemos ouvi-los falar na própria língua materna, na língua em que nascemos? Idiomas. Você entende? Tem também o Atos 9, outro grande acontecimento sobrenatural, aí em Atos capítulo 9, Shaul, fariseu, com cartas, indo para outro país, a Síria, para prender os talmudins, os discípulos de Yahushua Mashiach, se depara com a luz mais potente do que o sol, e ele olha para essa luz e aquilo queima as vistas dele, ao ponto de virar escamas nos olhos de Shaul, né? E ele ouve uma voz em língua hebraica dizendo, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? Quem és tu, Senhor meu? E uma voz respondeu, eu sou Yehoshua, a quem você persegue. Isso na Síria, próximo a Damasco, né? Também um evento sobrenatural, né? Também um evento sobrenatural. São muitos eventos, gente, sobrenaturais nas Escrituras. Muitos eventos sobrenaturais nas Escrituras. E agora, Apocalipse 10 está aqui. Eu não tenho dúvida. Um grito forte. É o grito de Matitial 25:6. Porém, William Branham falou na pregação Almas em Prisões Eternamente. Ele fala que na terceira etapa, terceira puxada, a primeira etapa foi cura. A segunda etapa, os ungidos dos últimos dias,
foi profecia, a terceira etapa, abertura da palavra. Mas aí surge a pergunta para os seguidores do tabernáculo que segue a mensagem de Mambrana. A Mambrana abriu tudo? Mambrana revelou todos os mistérios? Não tinha mais nada não para ser revelado? E por que é que William Branham disse no hotel, quando ele corta 112 parágrafos, referência do sétimo selo, da fita, sétimo selo, pregado em 24 de março de 1963, da referência 261 ao 374. Aí ele fala para os irmãos no hotel, na segunda-feira, 25 de março de 1963, James Margury e Fred Shortman, corta. E eu não quero que esta parte saia na mensagem, na fita. E desde quando eu venho pregando 2022, eu não tenho pregado isso em obediência a William Marion Branham, embora eu não seja filho de William Branham, como Billy Paul Branham, José Branham, Rebecca Branham, Sarah Branham. Ou seja, os filhos não obedeceram o pai. Fred Shortman, James Margury cortou. E isso estava cortado do sétimo selo da fita até 25 de dezembro, na morte de William Branham, de 1965. Já em 1966, o que o William Branham proibiu de estar nas fitas da Associação Evangelística William Branham, agora na liderança de Billy Paul, traz essa parte proibida. E mesmo os MP3, MP4, literaturas da gravações Voz de Deus, e agora o tablet do José Branham, né, que não passa de um cavalo de Troia, né, também traz essa parte proibida. E, no entanto, desde quando eu descobri isso, em fevereiro de 2022, e em julho, 12 de julho de 2022, o Cacu me expulsou. Mandou eu sair da mensagem de Deus exatamente por causa disso aqui. Ele disse que essa parte que o William Branham cortou, Cacu disse que o William Branham negou a revelação, o William Branham errou e que eu deveria sair, estava sendo expulso do clamor da meia-noite do Cacu. Tudo bem, eu saí. E comecei a pregar o que eu estou a pregar há 3 anos e meio, mas em respeito. Eu não sou filho de Branham. Meu nome é André Luiz Nunes. Eu não tenho Branham no meu nome. Mas mesmo não tendo Branham no meu nome, eu não sou André Luiz Branham. Eu sou André Luiz Nunes. E mesmo não tendo Branham, eu tenho respeitado. Eu respeitei. Eu obedeci. William Marion Branham, eu não preguei essa parte. E para mim, isso tem a ver com terceira etapa. Tem a ver com a abertura da palavra. E é por isso que todos esses grandes mistérios eu estou a pregar. Mas eu sei que as pessoas não vão dar crédito. Especialmente os branhamistas, porque eu fiquei 10 anos lá no Cacu Felipe pregando na porta de tabernáculo. Como que vão crer? Se quando eu estava lá no Cacu, eles diziam, o André ficou louco, né? Ora, agora que eu estou são, que eu estou na minha normalidade, né? Normal na minha mentalidade. Agora que a bruxaria, a feitiçaria do Cacu Felipe saiu da minha cabeça, da minha mente, e agora estou a pregar a palavra original, como que vão crer? Se as pessoas julgam, se pastores julgam, o que eu estou a pregar, pouco me importa. A Mambrana falou que haveria uma última pregação que não faria convertidos. Também seria a abertura da palavra, porque a Mambrana falou no hotel que o restante da revelação, próximo à vinda, Mambrana falava lá de Jesus, eu falo aqui agora de Yehoshua, será revelado o que estava faltando. Ora, e você acha que nós iríamos subir ao céu com o nome de Jesus? Porco, suíno, da Igreja Católica Romana. Esse é um restante da revelação. Mesmo o Osmar de Franca, que pregava que o novo nome de Jesus é Branham, aí em Franca, São Paulo, quando eu cheguei no Tabernáculo da Fé em 1995, em agosto, eu vi o Osmar de Franca, São Paulo, que já morreu, pedindo perdão a todos os pastores
porque ele estava pregando, ele tinha pregado o nome Yehoshua. Ele mesmo dizia, nas pregações dele, que o nome Jesus quer dizer porco, suíno, é verdade, mas ele acha que foi santificado, achava que o Deus dele lá tinha santificado o nome porco, suíno, o nome Jesus, e dizia que o nome verdadeiro era Yehoshua, mas ele recusou, gente. Vocês aí, osmarinos, né? O ismo do Osmar aí de Franca, Osmar teve o nome Yehoshua na mão e na boca e recusou em 95. Quando eu estava chegando no tabernáculo, Osmar estava negando o nome Yehoshua. E eu não tenho por que negar o nome Yehoshua. Eu não tenho por que voltar o nome porco, o nome Jesus quer dizer suíno, no latim, cavalo no hebraico, Jesus. Zuz no hebraico é cavalo, Zuz no latim é porco, suíno. Eu não vou fazer a loucura que o Osmar fez. Ele recuou, um bom pregador. Foi um bom pregador para o tabernáculo, para os tabernáculos, né? Mas a questão aqui agora é a palavra original. A questão aqui agora é a palavra original. Em 1995, eu me lembro, em agosto, quando eu participei do primeiro encontro de pastor do Tabernáculo da Fé aqui em Goiânia, o Osmar estava negando o nome Yehoshua. E aí agora esse nome volta. Mas agora não mais para ser negado. E sim para ser confessado. Sim, com tua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Confessardes que Yehoshua é Adão, único Senhor. E crê no seu coração que Jeová, único Deus e Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora não é mais para negar. O Osmar negou. Agora é para confessar para aqueles que vão ser salvos. Ô pregador! Estou terminando a minha pregação. Aqui com Apocalipse capítulo 10. O grito muito forte para mim é Matitial 25:6. O rugido do leão para mim é as 14 cartas de Paulo, porque Paulo era o leão na era de Éfeso, né? Combatendo o cavalo branco. E pregador, e essas 7 vozes? E esses 7 trovões? E o que essas vozes falaram? E o anão, o apóstolo, a Xalia foi escrever e foi proibido escrever. E esse conteúdo? Gente, eu acredito que estamos próximos ao arrebatamento, e como eu preguei aqui, expliquei o dia de Pentecostes no cenáculo, houve um estrondo, houve algo sobrenatural ali. Também no Monte Sinai, buzinas, 1, trovões, 2, vozes, 3, o monte fumegava, fumaça 4, relâmpago 5, nuvem escura 6, som de trombeta 7. Houve essas 7 coisas ali, né? Moisés falava e Jeová respondia com barulho de trovão. Houve essas 7 coisas ali, e eu acredito que a consumação, o cumprimento desse plano secreto do Apocalipse 10 aí, porque aí vai haver um grande estrondo. O Mombrana não dizia que haverá um grande estrondo ali no dia do arrebatamento, né? Um barulho. Embora eu acho que nem todo mundo vai ouvir, né? Só os mortos que vão ressuscitar e os vivos que serão transformados. Então, eu quero dizer que, para mim, de 7 trovões aqui, 7 trovões, 7 vozes, para mim, hoje, o que está faltando é só a parte sobrenatural. O acontecimento. Porque 7 trovões eu já tinha pregado, gente. Eu estava até cirurgiado, eu tinha feito uma cirurgia de hérnia, não podia nem pregar. Me atrevi a pregar bem calmamente. Está aí no YouTube. Ou seja, extraí dos 7 selos de William Branham. William Branham disse que os 7 trovões estão dentro dos 7 selos, das fitas, né? E aí, cada dia, eu ia extraindo um trovão. Do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Quando eu cheguei no 7º selo, na referência 261, eu saltei para depois do 374. Eu disse, como a Mombrana mandou cortar, em obediência eu não vou explicar o conteúdo do parágrafo referência 261 ao
374, eu salto, né? Não vou explicar o que é isso, porque o profeta William Branham diz, não quero que isso saia na mensagem. Então está aí, todo o conteúdo está aí. Os 7 trovões trarão a fé para o arrebatamento, mas no primeiro selo, o irmão Branham diz que é uma fé bíblica. E eu hoje digo que nem fé é emuná, em hebraico, né? Porque quando o filho do homem voltar à terra, achará emuná, né? Alguém fiel a ele na terra, encontrará alguém fiel, um homem fiel, uma mulher fiel. Então eu acredito que já podemos estar diante de todas as coisas da sã doutrina, das 14 cartas, doutrina, ensinamento de Paulo, que já foi tudo mostrado. Então, o que pode estar restando aí é o acontecimento sobrenatural. Haverá um estrondo. Isso aí eu creio. Como houve lá no cenáculo no dia de Pentecostes, algo sobrenatural está prestes a acontecer. Eu vou ficar aqui, gente. Eu vou parar aqui, exatamente aqui. Olha, que o grande Deus Jeová, Deus de Israel, mas hoje ele é o Criador e é também Deus dos não-judeus, dos gentios, né, das nações, né? Homens e mulheres que serão salvos, né? E seu filho Yehoshua Mashiach, nosso Salvador e Mediador, possa abençoar essas palavras nesta hora desta pregação. Amém.